Muito bem, a lição número 6, a parte de terça-feira, fala sobre a imutabilidade de Deus. A Bíblia diz assim: eu, o Senhor, não mudo. Por isso, vocês não são consumidos, porque eu, o Senhor, Deus, não mudo. Quando a Bíblia fala sobre eu, o Senhor, não mudo, está falando a respeito do caráter moral de Deus. Deus muda em muitas situações, porque Ele é um Deus relacional. Abraão, por exemplo, tentou reverter o processo de destruição de Sodoma, argumentando com Deus se houvesse pessoas assim santas ou pessoas que servissem a ele dentro de Sodoma, Deus não destruiria. E ele foi argumentando com Deus, 50 pessoas, 45, 40, 30 pessoas, 20, 10, e não havia 10, somente 4 pessoas. Agora, se houvesse pessoas assim suficiente, Deus pouparia aquela cidade. Deus, quando ele assim diz algo que se relaciona com a sua aversão pelo pecado, e o ser humano volta atrás, se arrepende, aí o Senhor Deus, então, ele faz assim uso da sua bondade, da compaixão e, sobretudo, de sua graça. Deus fez isso com Nínive, quando Jonas avisou que 40 dias era o prazo para o povo mudar, senão eles seriam destruídos. O povo mudou de atitude. E Deus, então, mudou de atitude também. Inclusive, Jonas criticou Deus, dizendo: por isso que eu fugi para Tarsis, porque eu sabia que o Senhor ia perdoar esse povo. Por isso, eu me preveni. Então, Deus diz: você não acha que eu deveria ter assim compaixão desse povo, Jonas? Um povo que muitos não sabem decidir entre a mão direita e a mão esquerda. Animais também. Eu não posso fazer isso com pessoas que assim se arrependeram. E Deus mostrou sua compaixão. Eu, o Senhor, não mudo. Está falando do caráter moral de Deus. Deus não assim é conivente com o pecado. Deus não faz parceria com o diabo. Por isso, quando nós nos empenhamos numa luta assim por Deus, nós nunca estaremos sozinhos. Deus está sempre ao nosso lado, porque Ele quer nos ver felizes, Ele quer nos ver como vencedores, Ele quer nos ver como pessoas restauradas. Por isso, Ele diz: eu, Senhor, não mudo, estarei sempre ao lado de vocês. Ele fez isso com o povo de Israel. O quanto aquele povo pecou, murmurou, rejeitou Deus, e Deus não arredava a pé. Deus se afastava um pouco, mas retornava, auxiliava, mandava livramento, e o povo voltava para a terra, e entrava no pecado outra vez. Deus então fazia a sua disciplina. Então Deus tem mudança de atitude quando Ele vê que a direção que as pessoas estão assim indo é uma direção de subida. A pessoa cai, mas levanta, e a direção é para cima. Por isso Deus está sempre conosco. Um dia os operários de uma fábrica descobriram que tinha um homem, um senhor lá no torno mecânico, trabalhando dentro da fábrica. E um dia uma pessoa olhou e disse: mas esse homem é muito parecido com o rei. Mesmo com assim, o avental, mesmo com o uniforme da empresa e esse boné. E o homem começou a olhar detalhadamente. Ele tinha uma foto do rei. E ele foi lá e comparou e deu o grito: gente, o rei trabalha conosco. Olha, foi um alvoroço geral. Todo mundo parou os equipamentos e veio até o torno mecânico onde o rei estava trabalhando. E o rei disse: eu sou realmente o rei de vocês. Eu só queria saber como vocês estão vivendo nesta empresa ou trabalhando. Eu tenho andado pelas ruas também disfarçado. E os empregados viram que depois de o rei começou a trabalhar com eles, a vida na empresa mudou radicalmente. Houve benefícios. O rei fez com que muitos que eram pobres recebessem cestas básicas. E houve melhoria na questão da saúde e na prevenção de acidentes. O rei melhorou muita coisa trabalhando ao lado dos seus funcionários. Podemos dizer que Deus não nos abandona. Ele está sempre ao nosso lado. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora. E Ele está trabalhando junto conosco ao nosso lado. E isso é uma garantia que nos dá segurança nos trabalhos que fazemos. Está trabalhando para Deus? Não esqueça. Deus está trabalhando ao seu lado. Vai fazer uma visita no estudo bíblico? Deus está trabalhando junto com você. Então não perca tempo. Faça o trabalho de Deus, porque Deus está ao seu lado. A pergunta aqui, número 4, diz assim: como o caráter divino ele é visto pelos escritores bíblicos? Olha os textos.
Malaquias 3, verso meia dúzia, porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Tiago 1, verso 17, toda a boa dádiva e todo o dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. O amor de Deus é imutável. A sua compaixão é assim, o seu amor, a sua graça é imutável. Está sempre em benefício do pecador. A vida humana tem altos e baixos. E apesar dessas oscilações provocadas muitas vezes pela influência do mal, o caráter de Deus permanece imutável quando ele vai tratar com seus filhos e quando promete fazer-lhe o bem. Então, como o caráter divino é mostrado, é detalhado pelos escritores bíblicos, a resposta é: Deus não muda o seu caráter. E isso o torna confiável e receptivo aos nossos clamores por justiça e paz. Deus se envolve conosco em nossas lutas. Pergunta número 5. Como Deus é apresentado no Novo Testamento? O que aprendemos com a descrição de Deus no Novo Testamento? Temos um texto de 2 Timóteo 2, verso 13, que diz o seguinte: se nós formos infiéis, ele permanece fiel. Deus não pode negar-se a si mesmo. Tito 1, verso 2 diz assim: em Deus nós temos a esperança da vida eterna, a qual Deus, que não pode mentir, prometeu antes dos tempos do século. Deus prometeu a vida eterna àqueles que o servem e ele não mentiu. Ele vai dar a vida eterna. Hebreus capítulo 6, versos 17 e 18. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, ele se interpôs com juramento para que, por duas coisas imutáveis, na quais é impossível que Deus minta, nós tenhamos a firme consolação. Nós, os que colocamos o nosso refúgio e a esperança em Deus. Deus não mente, ele não pode mentir. Ele prometeu a vida eterna àqueles que aceitarem Jesus como o seu Salvador. A Bíblia diz que Deus não mente, que ele cumpre sempre suas promessas visando o bem dos seus filhos. Quando Moisés falou da natureza divina, ele assim se expressou sobre a veracidade de Deus. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que ele se arrependa. Porventura, tendo o Senhor Deus prometido, ele não o fará? Ou tendo falado, não o cumprirá? Números capítulo 23, verso 19. Por isso Deus não pode negar-se a si mesmo. O Senhor Deus, ele nunca mente e ele nunca vai quebrar suas promessas. Por isso, podemos confiar nele de forma plena. Podemos ter esperança de que o futuro que ele nos prometeu, certamente ele vai cumprir. Deus seja louvado. Que possamos entender que Deus é um Deus que nos ama de maneira plena. E se alguém pecar, ele prometeu defesa junto ao Pai através de Jesus Cristo. Jesus Cristo se apresenta e diz: meu Pai, essas marcas em minhas mãos é pelo meu filho que cometeu um pecado. Ele está pedindo perdão, por favor, Pai, em meu nome, perdoa esse teu filho. Então Deus perdoa e justifica e dá condição da pessoa continuar sendo herdeiro da vida eterna. Deus nos abençoe. Que haja uma bênção em cada coração. Amém.